Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando a série Verdades Bíblicas. Estamos estudando atualmente o assunto pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje vamos estudar sobre a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. O Espírito Santo ele é tratado na Bíblia através de vários símbolos, várias coisas representam então a ação e a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Então os símbolos que o Espírito Santo recebe na Bíblia indicam várias características de sua obra na vida humana. O primeiro símbolo que caracteriza o Espírito Santo, que simboliza o Espírito Santo, é o óleo. Em alguns lugares ele é representado como sendo a capacitação para serviço especial. Isto é, o Espírito Santo é concedido, ele atua para capacitar uma pessoa a realizar um serviço especial para Deus. Por exemplo, lá em Levítico capítulo 8, versículo 12, está escrito o seguinte: depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Então esse óleo que era feito lá, somente era feito pelos sacerdotes, tinha uma fórmula que não podia, exata para se fazer esse óleo, e ele não podia ser usado para nenhuma outra coisa. O óleo em si não tinha poder, não tinha nenhuma graça concedida, mas ele simbolizava o Espírito Santo. Então Arão receberia uma capacitação, e essa cerimônia, esse ritual, era feito com o óleo, demonstrando ali então a unção que Arão recebia, que estava através do Espírito Santo. Em Lucas 4, versículo 18, em Atos 10, 38, também vão falar a respeito do Espírito Santo sendo representado através do óleo, simbolizado através do óleo. Em outros lugares também o óleo vai representar a ideia de iluminação, isto é, a ação do Espírito Santo no ser humano é para iluminar. Então em Êxodo capítulo 27, versículo 20, está escrito o seguinte: ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então os candelabros ali com o óleo e essas lâmpadas, essas 8 lâmpadas aí acesas continuamente, representavam a iluminação que o Espírito Santo faz na vida do povo de Deus, para que o povo de Deus que está em pecado, que tem o pecado, que cegou o entendimento, possam enxergar a verdade, possam, através do Espírito Santo, conhecer a Deus. Então nós precisamos desse trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas para nos iluminar. Porque o pecado fez com que a gente estivesse em trevas. E a ação do Espírito Santo, então, serve para nos levar a Deus e conhecer a Deus através desse processo da iluminação. O óleo também traz a ideia, representando e simbolizando o Espírito Santo, traz a ideia da purificação. É a obra do Espírito Santo na vida do ser humano, purificando o ser humano. Em Levítico capítulo 14, versículo 18, relata o seguinte: o restante do azeite que está na mão do sacerdote, ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. O fato desse óleo ser colocado na cabeça não purificava, mas a pessoa ela iria entender que aquele óleo ele simplesmente simbolizava a ação do Espírito Santo em purificar, em tornar aquela pessoa capacitada para exercer uma obra. O óleo também é representado, muitas vezes simboliza o Espírito Santo, como suprimento. O óleo era considerado como um alimento básico para aquelas pessoas naquela época, tanto para curar feridas, para anestesiar, para cicatrizar, mas principalmente como um alimento básico. Então, muitas vezes o Espírito Santo é simbolizado pelo óleo, trazendo a ideia de que ele nos alimenta, ele nos fortalece, ele nos capacita para uma obra que nós devemos executar. Outro símbolo, além do óleo, que o Espírito Santo é simbolizado, um outro símbolo que representa o Espírito Santo é o vento. Inclusive o assunto desse estudo que nós estamos fazendo agora é pneumatologia. E é o estudo sobre o pneuma. E a palavra pneuma significa ar, vento. E dessa palavra que veio a palavra que nós usamos hoje para o pneu dos carros. Então, pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo.
E o símbolo que mais representa, que mais está ligado a ele, é a ideia do vento. Ele denota um trabalho invisível, misterioso, celestial e poderoso. Isso é o que mais reflete a ação do Espírito Santo. Ele não se preocupa em ser visto, em fazer show, em ser visível. Inclusive, somente as pessoas que têm o Espírito Santo que conseguem ter a sensibilidade de ver a obra dele sendo feita. O mundo não conhece ele, o mundo não pode receber ele porque não conhece ele. E não entende o agir do Espírito Santo, porque é um trabalho invisível. Ele é misterioso, no sentido assim de nós não sabemos como que ele faz, como que ele age, e ao mesmo tempo em várias pessoas, e levando sempre Jesus Cristo a ser glorificado e o homem a obedecer a Cristo. É um trabalho celestial, puro, não é um trabalho que traz um certo terror, e é um trabalho poderoso, magnífico. Em João capítulo 3, versículo 8, quando Nicodemos vai até Jesus à noite para ter uma conversa só entre os dois, ele não queria aparecer, ele era uma autoridade judaica e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava tendo aquela conversa com Jesus. Jesus falou a respeito do novo nascimento prometido lá em Jeremias, que era necessário o homem nascer do alto. Deus ia conceder um novo nascimento, uma regeneração para o homem que vinha do alto, não um esforço humano, não uma tarefa humana, não algo que levaria, o homem teria que suar para conseguir realizar esse novo nascimento. Era um nascimento que vem do alto. Então, quando Nicodemos pergunta para Jesus o que é necessário, ele elogia Jesus Cristo, dizendo que ele reconhece que Jesus é mestre em Israel, e o que é necessário para ele entrar no reino de Deus. Jesus Cristo fala para ele: é necessário você nascer de novo. Mas a melhor forma de traduzirmos isso seria: é necessário você nascer do alto. Mas tanto a ideia do Antigo Testamento do alto de novo deu a ideia para Nicodemos que ele teria que renascer. E até ele fala para Jesus, ele pergunta: mas como isso é possível? Eu terei que entrar no ventre da minha mãe de novo? Então Jesus Cristo explica para ele, fala: olha, esse novo nascimento é o nascimento do alto, é o nascimento do Espírito, promovido e provocado pelo Espírito. E aí ele fala, Jesus Cristo vai usar essa palavra vento, se referindo ao Espírito, que é uma similaridade aqui. Versículo 8, o vento, Nicodemos, sopra aonde quer, onde quer. Você ouve o barulho dele que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. O apóstolo João, quando escreveu esse livro, ele declara algumas verdades. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tabernaculou entre nós. Maria achou-se grávida e teve o parto de um menino chamado Jesus. O que João faz ali, ele cita 7 milagres, 7 declarações de Jesus e 7 testemunhos que alguém falou que Jesus era Deus. As pessoas não falaram, e o próprio Jesus não falaram que eu acho. Esses 7 milagres, eles são os principais milagres que denotam que somente Deus poderia fazer aqueles milagres. O que João coloca para nós são declarações categóricas, afirmações, verdades, dogmas a respeito de Jesus. E o que ele coloca para nós é que essas coisas nós não conseguimos explicar, mas se percebe. Maria e José não sabiam explicar como que ela ficou grávida do Espírito Santo, aquilo que o anjo falou para ela. Mas ela começou a perceber que o seu corpo e um ser pequenino estava se desenvolvendo dentro do ventre dela, até chegar o momento que ele nasceu. A mesma coisa que João coloca dos milagres de Jesus é que nós não sabemos explicar como isso aconteceu, mas os efeitos aparecem. Por exemplo, quando João vai relatar no capítulo 2 que Jesus transformou água em vinho. Como que ele fez isso? Não sabemos. Mas o vinho foi levado até o responsável pela festa e quando ele provou, ele falou: puxa, esse é um vinho muito bom. Ele percebeu, ele era
um técnico, ele era um especialista nessa área. Então, o que Jesus está falando para Nicodemos é a mesma forma. O Espírito Santo trabalha no ser humano de uma tal forma misteriosa, celestial, poderosa, que nós não sabemos explicar exatamente como é esse processo do Espírito Santo nos regenerar. E nós não entendemos exatamente qual é o momento, mas nós percebemos os efeitos. Tanto nós, na nossa vida, a compreensão, a iluminação, o entendimento, sentimentos que nós passamos a ter, o medo começa a ser dominado, a angústia, aquela paz que vem de Deus começa a dominar o nosso ser e nós sentimos que agora entendemos as verdades bíblicas, coisa que não entendíamos antes, e sentimos a presença de Deus na nossa vida, trazendo paz, segurança, uma visão de futuro diferente. Eu não sei explicar como isso aconteceu, porque foi pela graça, mediante a fé, mas os efeitos na nossa vida são percebíveis. E as pessoas também passam a perceber que houve uma grande mudança. Algo que não está sobre até o nosso controle, esse processo de nascer de novo. Então, o que Jesus fala aqui a respeito da ação do Espírito Santo, ele fala isso para Nicodemos. O vento, o Espírito Santo, sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nós não sabemos, nós temos uma pequena ideia, uma pequena compreensão, como o Espírito Santo trabalhou, nos conduziu, da onde ele veio e que nos levou a esse encontro, essa iluminação, essa compreensão, aonde nós nascemos de novo, recebemos a Jesus como nosso Salvador. E fomos justificados, regenerados, reconciliados com Deus. Nós não sabemos explicar, mas os efeitos são percebíveis. Isso é a ação do vento. Você olha talvez até pela sua janela da sua casa, você é capaz de saber se está ventando lá fora ou não. Mesmo, talvez você escute o barulho dele, mas se estiver fechada a janela, você talvez nem escute o barulho, mas é só olhar para as árvores. Você não sabe de onde ele vem, qual a intensidade dele, mas só o balançar, as árvores são inanimadas, elas não balançam sozinhas, mas o vento, ao ter contato com ela, faz ela se mexer. Então nós sabemos se está ventando ou não. A água é outro símbolo do Espírito Santo, e ela traz a ideia de limpeza, satisfação e vida abundante. Numa região onde a água era ouro, onde as pessoas dependiam da água, dependiam da chuva para a agricultura, dependiam para alimento, para saciar os animais e todas as pessoas. A água era muito rara. Achar um poço ou trazer água de algum manancial era algo muito precioso. E o Espírito Santo ele é representado, ele é simbolizado pela ideia da água, trazendo a ideia da limpeza, aquilo que satisfaz a necessidade, aquela sequidão, e trazendo vida abundante. Em Isaías 44, versículo 3, está escrito o seguinte, porque Deus falando, porque era uma promessa dele, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, a promessa de Deus aqui, quando ele usa a palavra água, ele usa a bênção, ele está se referindo ao Espírito Santo. Então é uma santa promessa de que um dia Deus colocaria o seu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, dentro de nós, onde nos satisfaria com tudo aquilo que é mais importante, as maiores necessidades do ser humano. E o próprio Jesus chama, ele fala, quem vier a mim, quem bebe da água que eu lhe dou, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Que é, quando nós vamos a Jesus e recebemos Jesus, ele nos recebe e nos dá o Espírito Santo. E passamos a ter vida, e o Espírito Santo é que produz essa vida em nós. Em Tito, capítulo 3, versículo 5, em João, capítulo 7, 38 e 39, fala também desse assunto de rios de água viva. Do seu interior brotarão rios de água viva.
Então, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. O pecado tornou o homem seco, sem vida. E quando nós cremos em Jesus, somos regenerados, somos convencidos pelo Espírito Santo, somos regenerados por Ele, Ele vem habitar em nós e Ele inunda a nossa vida com o amor de Cristo. Passamos a ter vida, coisa que antes não existíamos. Antes éramos secos, como o texto está falando aqui, né? Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a água seca. Essa é a vida sem Deus, essa é a vida com o pecado. Mas a promessa de Deus é que Jesus Cristo capacitaria o homem para receber o Espírito Santo. É função do Espírito Santo, então, trazer esclarecimento, trazer convencimento, trazer convicção. Então, esclarecer aqui é a ideia de iluminar a sua mente. Então, é função do Espírito Santo esclarecer o Evangelho ao não salvo, para que este venha compreendê-lo e aceitá-lo como verdade. O ser humano, pela sua própria natureza, não consegue entender o Evangelho. Não há lógica no Evangelho para o homem pecador, o homem não regenerado. Então a tarefa do Espírito Santo é despertar o interesse e capacitar o homem para entender o Evangelho, para compreender e então aceitar o Evangelho como verdade. Por isso que o ser humano não regenerado, ele rejeita. O Evangelho é uma ameaça, é algo horrível para as pessoas que não creem ainda. João capítulo 16, versículo 8, está escrito o seguinte: quando ele vier, então Jesus Cristo está prometendo para os discípulos um outro Consolador. Então Jesus fala para os discípulos: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eis a tarefa que quando Jesus enviar o Espírito Santo para formar a igreja, para selar as pessoas, e aí então o Espírito Santo, através da igreja, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O homem por si só, ele não consegue descobrir essas verdades, não consegue aceitar essas verdades e não consegue compreender essas verdades. E nem ser convencido e ter convicção dessas verdades. Então o trabalho do Espírito Santo é convencer, é iluminar, é esclarecer e levar o homem a compreender, ter entendimento dessas verdades. E aí nós que temos o Espírito Santo, que somos igreja, somos capacitados então para, junto com o Espírito Santo, pregar o Evangelho, e aí o Espírito Santo vai iluminar o coração daquelas pessoas que ainda não creem em Jesus. Uma polêmica que tem a respeito do Espírito Santo é que num determinado momento os judeus pediram um sinal para Jesus e começaram a debater aquilo que Jesus falava a respeito dele, lá em Mateus, no capítulo 12, onde a perseguição se agrava contra Jesus, e Jesus faz algumas declarações muito sérias. Ele fala que ele é maior que o templo, ele é mais importante que Salomão, o sinal que ele podia dar é o sinal de Jonas, que seria ressuscitado. Ele fala que ele poderia destruir o templo e construir de novo. Ele fala que ele é maior e mais importante, ele é até Senhor do sábado. Ele é maior, ele existia antes de Abraão. Quem vê a mim vê ao Pai, é uma declaração que ele fala. Então, diante dessas agora declarações claras que Jesus faz diante daqueles perseguidores, eles falam, aqueles judeus conhecedores das Escrituras, que tinham visto os milagres de Jesus, visto as provas, as demonstrações, as evidências de que ele era Deus, falam, declaram diante das pessoas e diante de Jesus que tudo aquilo que Jesus estava fazendo é pelo poder de Belzebu, pelo poder de Satanás. Não foi simplesmente atribuir alguma coisa ruinzinha para Jesus. Esses homens conheciam muito bem as Escrituras. Eles tinham acompanhado Jesus até agora. E eles
estavam cegos, endureceram seu coração diante de todas as evidências, conhecendo as Escrituras, diante de todas as evidências diretas de Jesus. Foi Jesus que fez tudo aquilo lá diante deles. Foi Jesus que ensinou e declarou aquelas verdades que estavam na Bíblia. O próprio Jesus fala para ele: vocês examinam as Escrituras, elas falam de mim. Então, no capítulo 12, os fariseus rejeitam o Messias. Os fariseus ali, em nome da nação de Israel, rejeitam o Messias. Então Jesus muda o seu ministério e agora então vai caminhar para a cruz. Jesus declara para eles: todos os pecados contra o Filho do Homem vai ser perdoado, contra ele. Mas a blasfêmia do Espírito Santo não será perdoada, nem naquela época e nem no porvir. Não é somente uma pessoa ignorante, uma pessoa que não sabe nada de Deus, não sabe nada de Jesus, e fazer alguma declaração boba. Essa pessoa pode vir a ser iluminada pelo Espírito Santo e se converter e crer em Cristo. O problema é quando uma pessoa que conhece muitas Escrituras esteve diante de Jesus, ouviu o que ele falou da sua própria boca, viu os sinais que Jesus fez e ainda assim afirma que é Satanás que está fazendo aquilo. Então é uma blasfêmia, porque Jesus fez tudo aquilo pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então eles estão atribuindo aquelas ações para Satanás. Esse pecado não tem perdão. Não é uma coisinha qualquer. Então, para que esse pecado aconteça, tem que ter alguém que conhece muitas Escrituras, que tivesse uma presença de Jesus, viu todos os milagres e ainda assim declara, rejeita Jesus e ainda insulta, blasfema contra o Espírito Santo. Então olha o que Jesus escreve aqui no capítulo 12 de Mateus, versículo 31. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a ação do Espírito Santo. É delegar as suas ações ao poder de Satanás. Não há outra forma para que o homem se convença do pecado, justiça e juízo, a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, não será perdoado de uma forma simples, porque o homem está rejeitando de forma fatídica a ação do Espírito Santo em sua vida. E além disso, atribuindo que isso é ação de Satanás. Uma outra obra do Espírito Santo na nossa vida, na vida do ser humano, é a regeneração. A Bíblia fala que nós somos regenerados. Essa palavra vem da palavra palingenésia, que significa regeneração ou renascimento espiritual. Não tem a ver com nascer, morrer e nascer como outra pessoa, mas é uma regeneração, é um novo nascimento espiritual sendo a mesma pessoa. Nós estamos mortos em delitos e pecados e Jesus Cristo nos ressuscitou como o mesmo ser. E teremos uma ressurreição futura aí completa. Regeneração é o ato divino de gerar, que comunica a vida eterna. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, direcionados, endereçados para o inferno, e aí Jesus Cristo, pela graça, mediante a fé, ele nos regenera, ele nos torna vivo novamente, espiritualmente, ele nos liga a Deus. O pecado nos desligou de Deus e passamos a ter uma morte e morte eterna. A regeneração que obtemos em Jesus Cristo, nós somos religados em Deus. Passamos a ter vida e o Espírito Santo passa a morar em nós, estar em nós. A regeneração ocorre pelo trabalho conjunto, tanto do Espírito Santo como da palavra. A palavra é regeneradora e o Espírito Santo usa a palavra para fazer-nos nascer de novo. O Espírito Santo é o agente e a palavra é o instrumento. O Espírito Santo vai usar a palavra para nos convencer de quem é Jesus, quem nós somos, e a salvação obtemos então pela graça mediante a fé. Isso produz vida em nós. Tito capítulo 3, versículo 5 fala o seguinte: Jesus nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia,
Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a obra, os méritos da nossa salvação é de Jesus Cristo, mas o processo é executado pelo Espírito Santo, que usa a palavra de Deus para nos regenerar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 fala o seguinte: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, não de um novo nascimento físico, de alguém que também é pecador. Agora nós nascemos do Espírito Santo, que é justo, que é Deus. Então, porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então o Espírito Santo, ele nos lava, ele nos regenera, e ele, juntamente com a palavra, nos regenera e nos torna vivos, ligados com Deus. Outra obra do Espírito Santo na nossa vida é a sua habitação. A promessa feita por Jesus sugere uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Quando Jesus esteve com os discípulos, ele fez uma promessa para os discípulos, de que ele iria para o Pai e ele enviaria outro Consolador do mesmo tipo, sendo próprio Deus também. É a terceira pessoa da Trindade, mas a Trindade subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele vai, mas virá um outro Consolador do mesmo tipo. Diferente em essência. Jesus é homem-Deus, o Espírito somente é Espírito, é a terceira pessoa da Trindade. Então Jesus promete que esse Espírito viria a estar com eles e eles não sentirão órfãos, não sentirão o prejuízo da ausência de Jesus Cristo ali fisicamente com eles. Então João 14, versículo 17, Jesus fala para os discípulos: o que eu vou enviar, o Consolador que eu enviar, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo estava capacitando aqui os discípulos naquela época, estava com eles sentiam o poder do Espírito Santo com eles, mas Jesus faz uma promessa aqui que um dia, isso se referindo ao Pentecostes, quando o Espírito Santo desceria e permaneceria dali para frente com a igreja, formaria esse novo povo, esse novo instrumento de Deus, que é a igreja. Então, aquele momento o Espírito Santo habitava com eles, mas estará neles. Então, a questão é futuro. O presente ele habita, o futuro estará neles. Então, o Espírito Santo os regeneraria gratuitamente, mediante a fé. Um dia o Espírito Santo desceria e selaria eles, formaria um corpo, a igreja, e estaria não somente no corpo, na igreja, mas neles. E tendo o Espírito Santo, todos os que são crentes estariam unidos a Cristo. Então, Jesus Cristo anuncia aqui que aquela época que ele está vivendo com os discípulos ficará para trás, e a época futura, em breve, se tornará algo diferente. No Antigo Testamento, porém, a habitação do Espírito Santo parece ter sido seletiva e temporária. O Espírito Santo atuou desde o princípio na criação, e ele então convencia, iluminava os homens seletivamente. Deus escolhia alguns: Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, depois Moisés, Arão. O Espírito Santo vinha, capacitava, e era uma forma temporária. Alguns permaneceram, o Espírito Santo habitou neles continuamente, mas em alguns deles eles foram ungidos, capacitados, o Espírito Santo tomou conta deles, mas para uma tarefa temporária, e essa escolha era seletiva. Até o rei Ciro, o imperador Ciro, foi capacitado pelo Espírito Santo para agir em favor do povo de Deus. Era uma capacitação que independia se a pessoa era salva ou não. Então, naquele período, o Espírito Santo geralmente era concedido a uma pessoa com uma chamada especial para um ministério distinto, e talvez um tempo de ministério.
Em Êxodo capítulo 31, versículo 2, está escrito: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Deus está falando para Moisés aqui que ele chamou Arão, e Deus encheu Arão de capacidade, de inteligência, de conhecimento, e em todo artifício. Arão então seria capaz de fazer os objetos que seriam usados no tabernáculo. Ele não tinha aprendido, ele não sabia. Talvez tinha uma pequena experiência, mas agora com essa habitação do Espírito Santo seletiva para uma tarefa especial, Arão então seria capaz de fazer coisas que ele nem imaginaria ser capaz. Então o Espírito Santo atuava dessa forma no Antigo Testamento. Em Juízes 13, que fala lá de Sansão, está o seguinte versículo 25. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, Sansão, em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Então nós não sabemos a feição física de Sansão, mas ao conhecer a história dele, nós sabemos a força descomunal que ele tinha, que assustava os inimigos. Então a habitação do Espírito Santo vinha ali para capacitá-lo para exercer o ministério de juiz e libertar algumas tribos de Israel da opressão dos filisteus. Em Números capítulo 11, versículo 17, narra a seguinte frase: Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Deus está dando uma promessa e ajudando Moisés a perceber que aquela carga, aquela liderança que ele fazia, era muito pesada para ele. Apesar dele ter o Espírito Santo, ainda assim era muito pesado. Então Deus está aqui compartilhando com Moisés, avisando Moisés para que Moisés compreendesse isso, que Deus colocaria também o mesmo Espírito que estava nele também em outras pessoas, para que pudessem ajudar com causas menores. Porque o trabalho que ele estava fazendo não era descomunal, era sub-humano. Não deveria continuar daquele jeito. Foi até um conselho que o seu sogro deu para ele, dizendo: Moisés, não é bom o que você está fazendo. Reparta a tarefa com as outras pessoas. Mas como repartir uma tarefa que exige sabedoria, entendimento, prudência, conhecimento? Então Deus vem aqui e traz para Moisés essa promessa de que ele ia colocar o mesmo Espírito que tinha em Moisés, colocaria naqueles auxiliares. Então todos pensariam da mesma forma, compreenderiam da mesma forma e julgariam não de forma parcial, mas do jeito que Deus queria que fosse julgado as causas. No Antigo Testamento, perder o Espírito era uma experiência possível, porque era uma unção, uma capacitação para um serviço, para um chamado especial. Em 1 Samuel 16, está no versículo 14, diz o seguinte: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Saul começou muito bem o seu reino, o povo queria um rei, Deus deu Saul para eles, mas Saul começou muito bem, mas gradativamente achou que ele podia viver sem obedecer a Deus. E Samuel repreendeu várias vezes, o profeta Samuel repreendeu várias vezes, achando que, declarando para ele as loucuras que ele estava fazendo, e Saul vai caindo cada vez mais em desobediência a Deus. Ele foi ungido como uma comissão, como um chamado de ser rei teocrático. Deus o capacitou para isso, mas ele rejeitou a ação do Espírito Santo. Ele, por causa da sua obediência, cada vez mais ele afastou a atuação do Espírito Santo na sua vida. E chegou um momento que o Espírito Santo se retirou de Saul. E nesse momento, o próprio Deus manda um espírito mau para atormentar Saul. Que tristeza, né? Quando alguém negligencia a ação do Espírito Santo ali, como uma capacitação, não dá atenção, pensa que está em primeiro lugar e que ele é que é o bonzão, e aí o Espírito Santo não consegue, não quer, ele é justo, é puro, não consegue viver a pureza
de Deus não vive junto com a impureza, com a desobediência, que é comparada ao pecado de feitiçaria. Então o Espírito Santo sai e o próprio Deus, já que Saul não quer a presença, a unção que Deus tinha dado para ele, a capacitação, então o próprio Deus envia um espírito mau. É algo estranho, é algo que muitas vezes confunde a nossa cabeça. Como Deus pode fazer isso? É o juízo. Isso vai acontecer no futuro, no Apocalipse, onde Deus vai usar instrumentos maus para disciplinar o povo rebelde. No Novo Testamento, porém, há uma certa diferença do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito pode ser apagado ou entristecido, contudo, nunca perdido. Se alguém recebeu o Espírito Santo, ele pode até apagar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode deixar de atuar plenamente na vida dessa pessoa. A pessoa pode chegar até cauterizar a consciência e não ouvir mais as exortações do Espírito Santo, não conseguir enxergar as conduções que o Espírito Santo faz na nossa vida para nos trazer de volta para Deus. E o Espírito Santo então vai agir com ciúmes e vai ficar entristecido, mas ele é o selo. Agora, ele vai agir com ciúmes para nos trazer de volta. O Espírito Santo é apresentado como uma garantia de propriedade de Deus. Nós podemos apagar, nós podemos entristecer, mas o Espírito Santo vai dar o troco. Porque ele quer nos trazer de volta, ele quer nos trazer a comunhão, ao senhorio de Cristo na nossa vida. Efésios capítulo 1, versículo 14, Paulo escreveu o seguinte: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Jesus Cristo nos comprou, nós somos herança de Jesus, nós somos propriedade de Jesus e nós temos uma herança para receber em Cristo. E isso, desde o momento que nós somos comprados por Jesus, até o momento que vamos receber essa herança, vamos ter dificuldades. Vamos enfrentar pecados, vamos entristecer, vamos apagar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo foi colocado em nós como um penhor, como um carimbo, como um selo, demonstrando que ninguém pode mais ter a propriedade de nós, que fomos selados pelo Espírito Santo. Nós pertencemos a Deus e Ele é o nosso dono. E o próprio Jesus vai nos apresentar incorruptíveis diante de Deus. Então esse processo que envolve pecado, envolve sujeira, envolve manchas, o próprio Jesus vai nos transformar para que cheguemos então de uma forma aceitável diante de Deus. E esse trabalho é do Espírito Santo. Não ter o Espírito Santo é não pertencer a Cristo. Então, no momento que nós cremos, nós pertencemos a Cristo. Nós temos Cristo e somos dele. Então é nesse momento, momento de fé, que nós somos salvos pela graça, é que recebemos o Espírito Santo, recebemos o penhor, recebemos o selo da promessa. Romanos 8, versículo 9, fala o seguinte: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não existe um momento de conversão e depois passa-se um tempo para você receber o Espírito Santo. O Espírito Santo ele age para nos regenerar e na hora que ele nos regenera, justifica, ele está lá, ele é o penhor, nós temos o Espírito Santo. Porque se não temos o Espírito Santo, não somos de Deus, não somos de Cristo. Até os cristãos em pecado, ou o que nós chamamos de carnais, apegados à carne, têm o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, Paulo tinha muita tristeza com a maioria desses irmãos dessa igreja aqui. Paulo escreveu: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Você reparou que Paulo faz perguntas aqui? Essa igreja, a maior parte dessa igreja, por estar em Corinto, por estar na Grécia,
e por ser uma região portuária, eles achavam que eles tinham toda a sabedoria que o restante do mundo não tinha. Que eles entendiam sobre a vida, sobre a filosofia, sobre a existência de tudo e como agir no mundo. Só que quando receberam a Cristo, quando creram em Cristo, eles receberam a instrução. Paulo ficou 2 anos e meio ali pregando, ensinando eles. E por se vangloriar de que eles tinham todo o entendimento, sabiam de tudo, então Paulo faz com muita ironia algumas perguntas. Talvez a gente pudesse ler dessa forma: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Paulo fala: será que vocês não sabem? Claro que vocês sabem. Claro que eu ensinei. Eu pensei que vocês sabiam de todas as coisas. Vocês falam que sabem de tudo. Então, várias vezes na carta de Corinto, Paulo vai usar de ironia, mostrando para eles que quando não se domina o pecado, quando se dá vazão à razão e à inteligência ou à sabedoria humana, o homem se torna burro. O homem se torna inventa coisas inúteis e não compreende as coisas. Então esses homens que estavam se vangloriando não eram qualquer pessoas. Paulo faz ironia: eu pensei que vocês sabiam, porque se vocês soubessem, vocês viveriam uma vida diferente, vocês não seriam carnais, vocês viveriam com zelo, porque vocês saberiam que vocês são um santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. E esse Espírito Santo vocês receberam de Deus. E vocês saberiam que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, porque agora nós temos que prestar contas a Deus. Eu pensei que vocês sabiam, mas parece que vocês não sabem, porque o viver de vocês demonstra isso. Então o que nós aprendemos aqui é que a habitação do Espírito Santo acontece até na vida de cristãos carnais, apegados ao pecado. Eles foram desarraigados, não têm mais raiz no pecado, mas estão abraçados e gostam de viver curtindo o pecado. E parece que esqueceram que são templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo foi dado por Deus para eles e que eles não pertencem mais a eles mesmos, mas pertencem a Deus. É difícil a gente encontrar esse tipo de situação. Para terminarmos, a habitação do Espírito Santo a partir do Pentecostes é um fato para todo cristão e é uma experiência permanente. Então, a partir do momento daquela vez que os cristãos ali na festa do Pentecostes receberam a descida do o Espírito Santo passou a viver plenamente na vida deles, os selou e formou a igreja. Aí vai ter mais 4 eventos, cada evento acrescentando um grupo diferente à igreja, provando para os apóstolos que outros grupos, então, samaritanos, discípulos de João Batista e mais os gentios também fariam parte da igreja. E a demonstração disso foi aquela mesma experiência parecida que eles tiveram ali no Pentecostes. A partir desse momento, qualquer pessoa que crê é regenerada, é iluminada pelo Espírito Santo, é regenerada, nasce de novo e é selada pelo Espírito Santo. Pertencem a Jesus a partir de agora. O que nós vimos hoje foram as ações, primeiro os símbolos a respeito do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo na vida de cada pessoa. Que esse estudo possa ter trazido esclarecimento para você. Eu oro para que o Espírito Santo tenha iluminado a sua mente, que você compreenda isso. Se você quiser, se você não entendeu alguma coisa, volte novamente para o estudo ou envie perguntas para nós. A gente gostaria muito de compartilhar e tirar qualquer dúvida caso haja. Que Deus te abençoe, que Deus continue sempre a atuar em nossas vidas com essa ação maravilhosa, misteriosa, poderosa, celestial do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque lá no Pentecostes, por causa dos méritos de Jesus, Jesus concedeu o Espírito Santo para a sua igreja, formando a sua igreja. Não existe a presença do Espírito Santo na vida de alguém que o afasta da igreja, mas sim que une a igreja para que ela celebre, para que ela sirva, para que ela seja
a pessoa seja capacitada para servir uns aos outros. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo de forma permanente, até que o Senhor venha, para que a gente tenha uma vida eterna contigo. Obrigado pela tua ação, obrigado por tudo que o Senhor nos concedeu de forma gratuita. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.